Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Que seja realmente a sua melhor amiga, a sua conselheira, aquela que te puxa a orelha também e que te consola. A palavra de Deus é maravilhosa. A gente está estudando a carta de Efésios. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, assiste esse. Te convido para você assistir os anteriores e continuar vendo a série aqui com a gente. A gente está estudando capítulo 2, a gente vai ler do versículo 14 ao 18. A gente falou no vídeo anterior para a gente se lembrar como era a nossa vida antes de conhecer Jesus. E agora Paulo continua falando sobre isso. Ele diz assim, que através de Jesus, no versículo anterior, né, que através de Jesus nós fazemos parte da família de Deus. E agora ele diz assim, pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade. Por quê? A gente tem que entender o contexto também dessa carta. A igreja de Éfeso era composta por judeus e por gentios. Os judeus se achavam o povo escolhido de Deus. Mas em João, no capítulo 1, acho que no capítulo 1, fala assim, que Jesus veio para os seus. Jesus veio para salvar o seu povo, mas o povo dele não quis saber dele, tanto que os próprios judeus que incitaram tudo para matar Jesus. Ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas agora, para todos os que recebem com fé no coração, podem fazer parte da família de Deus. Olha que coisa linda. Eu não sou judia, eu era considerada gentia, mas agora, para a glória de Deus, nós podemos fazer parte da família de Deus através do sangue de Jesus, que eu expliquei no vídeo passado. E ele fala assim que Jesus é a nossa paz. Existia uma separação grande. Eu sou judeu, eu sou melhor que você, eu tenho sangue de Abraão correndo nas minhas veias e vocês são nada. Agora, essa briga, essa separação, agora não existe mais, porque Deus teve um plano de fazer a paz, independente se você é judeu, se você é gentil, que você seja cristão verdadeiro, você faz parte, se você é cristão verdadeiro, você faz parte de um único povo, que é o povo realmente cristão que segue a Cristo. Continuando, ele é a nossa paz, destruiu essa barreira de inimizade. E como ele fez isso? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expresso em ordenanças. Olha só. Existe no Velho Testamento, acho que 633 leis e regras que eram para o povo judeu seguir. E eles ainda acrescentaram mais algumas, mais complicadas ainda. Porém, Cristo veio e cumpriu todas essas regras. Agora, nós não precisamos cumprir aqueles rituais do Velho Testamento, aquelas leis, aquelas regras. Agora, nós somos salvos para servi-lo em amor. O princípio que rege agora a nossa vida são o resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama, você obedece a Deus, os ensinos do Senhor. E amar o próximo como a ti mesmo. Eu sempre digo que a melhor maneira de você amar uma pessoa é falando do amor de Deus para ela. Você pode ajudar com cesta básica, você pode ajudar com dinheiro, você pode ajudar com moradia, mas isso é bom e é bom para o cristão fazer isso, mas nada se compara a você poder falar do amor de Deus para alguém. Não adianta a pessoa não passar frio, mas morrer sem Jesus. Não passar fome, mas morrer sem Jesus. Não ter onde morar, mas não ter uma morada celestial no céu garantida daqueles que são cristãos verdadeiros. E ainda continua. Então, os mandamentos Jesus cumpriu todos para que nós agora vivemos de uma forma diferente, especial, cumprindo os propósitos do Senhor na nossa vida, obedecendo a Ele, mas não mais querendo obedecer regrinhas por regrinhas por regrinhas. Agora, o princípio que rege tudo é obediência ao Senhor e amor a Deus. E ele diz assim, ó, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, quer dizer, dos judeus e dos gentios, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a barreira da inimizade. Não sei se você sabe, tem até algumas músicas evangélicas que cantam que o véu se rasgou. O que existia lá no Velho Testamento? Existia um tabernáculo, que era vamos falar, uma igreja dos judeus, um templo importante, que foi feito por Salomão de início, depois o templo foi destruído e foi reconstruído, mas vamos pensar no primeiro templo, era uma coisa maravilhosa, meu Deus, eu leio aquilo, eu fico só imaginando os detalhes que Deus falou para Davi, para Salomão, para fazer naquele capricho, e fizeram coisas maravilhosas, meu Deus, coisas lindas, maravilhosas, só que eram coisas terrenas, palpáveis, né?
Mas o que que tinha? Tinha um lugar dentro desse templo que era separado. Tinha um véu, mas só que pensa que não é um véu, ó, como a minha cortina aqui, que é um véu fininho assim. Era um véu muito grosso mesmo. E a gente chama de véu, mas não era fino, é isso que eu quis dizer, tá? Era um tecido grosso. E separava um pedaço do templo, só podia entrar o sacerdote uma vez por ano. E lá dentro tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então só podia acessar aquele lugar quem fosse o sacerdote uma vez por ano. Ainda conta-se que o sacerdote entrava lá com sinos nas roupas, amarrado por uma corda no pé, porque se ele entrasse na presença de Deus em pecado, ele morreria lá. E ninguém podia entrar lá para pegar ele de volta. Então ele era puxado por corda se ele morresse lá, se ele pecasse, se ele tivesse em pecado entrando na presença de Deus. Deus remove esse véu. Quando Cristo morre, quando ele fala está consumado, ele entrega o Espírito a Deus e ele morre, o véu é rasgado de cima a baixo. Olha, me arrepio de contar. Ai, que coisa linda, Deus. O véu que separava a presença de Deus do povo é rasgado de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Porque foi o próprio Deus que providenciou que isso fosse rasgado, liberando o acesso a ele através de Jesus. Então, eu quero dizer assim para você, nós éramos separados de Deus. Existia um véu na nossa mente, no nosso coração, que ainda fala que existe um véu, às vezes na mente de algumas pessoas que leem o evangelho, mas não entendem. Eu tô aqui para te ajudar nesse entendimento, o Espírito Santo também ajuda no entendimento, mas eu quero dizer, tinha um véu que separava vocês aí, você povo, e a presença de Deus. Agora, através da cruz, através do sangue de Jesus, esse livre acesso é liberado. Nós não dependemos mais, como o Velho Testamento dependia, de sacerdotes para falar com Deus. Nós não dependemos mais de padre, de pastor, que às vezes querem representar Deus aqui. São homens escolhidos por Deus, alguns mais ou menos. Mas eu quero dizer assim, agora nós temos livre acesso a Deus. Você pode orar, você pode entrar na presença de Deus através de Jesus. Olha que coisa linda, ele abriu um caminho, né? Na palavra de Deus também diz, ele abriu um novo e vivo caminho para que você possa ter acesso à presença de Deus. Não depende de intermediários, você depende de Jesus, o próprio Deus, que abriu o caminho para você entrar na presença de Deus. Mas é importante entrar com sabedoria, né? Senhor, me perdoa os meus pecados, se arrepender e nomear os pecados às vezes, né? Não para pessoas, mas para Deus. Jesus é o nosso intermediário, ele que nos dá o livre acesso. Fala que não existe nenhum nome que é dado entre os homens que importa que nós sejamos salvos. Não existe nenhuma pessoa ou qualquer pessoa que você conheça ou que já existiu no mundo que possa intermediar a conversa de nós com Deus. Ele, Jesus, nos deu a paz para que a gente pudesse sermos reconciliados e entrar na presença de Deus. Vamos voltar. Diz assim, Jesus veio e ele anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Então ele está comparando assim, olha, Paulo era judeu e ele diz assim, a mensagem do evangelho de paz, Jesus veio anunciar e eu vou fazer um novo povo e vocês vão poder ter paz, livre acesso à minha presença. Ele falou isso para os judeus e ele falou isso para os gentios também. E diz assim, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então Paulo fala assim, nós judeus, porque ele era judeu, mas vocês, que na verdade somos nós aqui, vocês têm livre acesso a Deus através de Jesus, através do Espírito Santo, que também é o próprio Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que plano perfeito que Deus fez. Ele escreveu toda a história de um jeito que chegou aqui, que Paulo vai falar mais pra frente nos próximos vídeos. Que Deus falou para ele que ele não tinha que pregar só para os judeus. O chamado dele era para pregar para os gentios. Os gentios pensavam, ai, só os judeus podem ser salvos, só eles fazem parte do povo de Deus. E agora não são só os judeus. São só os judeus que podem ser salvos. Agora, mediante Cristo, a salvação é através de Jesus. Independente da sua linhagem de sangue, independente da nomenclatura exatamente, às vezes, do que você segue. Mas nós precisamos ser cristãs verdadeiras. A salvação agora, fazer parte da família e do povo de Deus, tem livre acesso para todas as pessoas que se arrependerem dos seus pecados, lembram-se disso, se arrependerem dos seus pecados, ter Jesus como salvador da sua vida e viver uma vida tendo
Jesus como Senhor da sua vida. Então, por isso que eu falo para você, é muito importante que você leia a Bíblia para entender essas coisas que nós estamos entendendo e também para entender se onde você frequenta, onde você está indo, tá de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Olha, que vídeo gostoso, sabendo que Deus fez um só povo. Todo cristão verdadeiro faz parte da família de Deus, independente de qualquer lugar do mundo, de qualquer linhagem de família. Todos nós podemos fazer parte da família de Deus, se nós cremos realmente em Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Que coisa maravilhosa, Deus, que plano lindo. Obrigada, porque eu não nasci na linhagem judaica, mas o Senhor me chamou. Obrigada, que privilégio, gente. Agradeço e louve a Deus por isso. Curta, comenta, compartilha, leve essa mensagem para mais pessoas poder fazer parte da família de Deus e aprender mais sobre Jesus, aprender a viver conforme Ele nos ensina através da sua palavra.